João 6, do 22 ao 40, diz o seguinte, meus irmãos. No dia seguinte do quê, irmãos? Só lembrando da semana passada, João Batista morreu, Jesus se retira, a multidão vai atrás de Jesus, Jesus cura, Jesus ensina sobre o reino e Jesus multiplica pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, e alimentou cerca de 5.000 homens, tá? Então, foi esse o evento. Jesus envia os discípulos para o outro lado do lago, do mar. Os discípulos vão, Jesus vai depois, Jesus encontra os discípulos estão passando por uma tempestade e Jesus está andando sobre as águas. No dia seguinte desses eventos, acontece isso que nós vamos ler agora. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas vocês. Não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho do Homem, que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Amém. Então, o contexto nós já entendemos. Nós já vimos que Jesus acabou de multiplicar pães e peixes no dia anterior. Todo mundo comeu, se saciou, sobraram ainda cestos cheios de pão. E Jesus se retira para orar e vai depois para o outro lado do mar de Tiberíades, lá para Cafarnaum. A multidão acorda no dia seguinte e percebe que Jesus e seus discípulos não estão mais ali. E acontece algo interessante. A Bíblia vai dizer que a multidão foi, versículo 24, partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. O que é algo muito interessante, irmãos, e que a princípio a gente diria assim que é algo muito bom. Eles saíram de onde eles estavam à procura de quem? De Jesus, eles foram atrás de Jesus. É algo muito interessante, é algo muito bom a princípio. Chegando do outro lado, quando encontram Jesus, Jesus está numa sinagoga, isso está no versículo 59, nós não lemos, leremos na semana que vem, se assim o Senhor permitir. Jesus está ensinando numa sinagoga
essas pessoas chegam até Jesus e perguntam assim: Jesus, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eles meio que tiram uma satisfação com Jesus. Tá, Jesus, como que você veio para cá? Quando que o Senhor chegou aqui? O Senhor estava até agora, até ontem ali com a gente e parece que fugiu e veio para cá. E Jesus, irmãos, começa a travar um diálogo com essa multidão que tem muito a nos ensinar, que é sobre isso que nós meditaremos hoje. A primeira pergunta que nós podemos nos colocar frente a esse trecho bíblico que nós lemos é a seguinte: qual o nosso foco na busca por Jesus? A multidão saiu de um lugar, a multidão já tinha ido até lá por causa de Jesus. Eles saem de lá, atravessam o mar e vão para Cafarnaum atrás de quem? Atrás de Jesus. Mas quando eles chegam lá e perguntam para Jesus: Jesus, mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Jesus responde o que para eles, meus irmãos? Versículo 27. Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte, olha, ele disse no versículo 26, vocês só estão atrás de mim porque procurando... Cadê? Põe o versículo 26 ali. Então, em verdade, digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram o quê? Satisfeitos. Eles só estavam atrás de Jesus porque tinham enchido a barriga, irmãos. Só porque tinham comido os pães e tinham ficado satisfeitos. Jesus, que conhece o coração, sabia disso. Sabia da verdadeira intenção daquela multidão. Sabia que eles tinham ido atrás de Jesus só porque eles tinham comido. E quando Jesus começa a travar esse diálogo com essa multidão, ele diz assim, olha, vocês não têm que trabalhar, vocês não têm que se preocupar com pão, com alimento que estraga. Jesus está dizendo, não adianta vocês se preocuparem simplesmente com as questões materiais, com um pão que você come e amanhã você está com fome de novo. Irmãos, veja que é algo que que se repete, porque é exatamente isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Jesus vira para a mulher samaritana e diz, olha, se eu te der a água da vida, você nunca mais vai ter sede. E é interessante que é muito parecido o relato, porque a mulher samaritana entendeu o que Jesus estava falando? Não. Essa multidão entendeu o que Jesus estava falando? Também não. Mas Jesus vai explicando, no decorrer do diálogo ele vai explicando. Mas ele começa apontando para essa situação, que nós precisamos focar na vida eterna. Quantas vezes, irmãos, nós estamos atrás de Jesus por questões materiais? Se eu não me engano, na semana passada nós falamos sobre isso. Quantas vezes as pessoas estão há tanto tempo na igreja e você pede o testemunho dela, você diz assim, por que você serve Jesus? Ah, eu sirvo Jesus porque eu estava doente do câncer e ele me curou. Tá, tudo bem, mas isso não é um motivo para seguir a Jesus, irmãos. Ah, eu sigo Jesus porque eu passava fome e ele abriu uma porta de emprego. Tá, glória a Deus por isso. Mas esse não é o motivo para seguir a Jesus. Essa multidão estava seguindo a Jesus por esse tipo de motivo. Por essas bênçãos que são materiais. E Jesus os repreende dizendo, olha, se preocupem não com este momento, não com esta terra, mas se preocupem com a vida eterna. Sigam a Cristo não porque Ele te deu o alimento, mas porque Ele te deu salvação. Sigam a Cristo porque um dia Ele te encontrou e te tirou da morte, do castigo eterno. Esse é o motivo que nós devemos ter para seguir a Cristo. Jesus diz, olha, não venham a mim, não fiquem me seguindo, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que dá vida eterna. E sabe o que é interessante nesse versículo 27? O versículo 27 começa com trabalhem. Trabalhem. Vocês devem trabalhar, vocês devem se ocupar com a vida eterna. Mas presta atenção no final do versículo. O Filho do Homem faz o quê? Dará a vocês. Irmãos, nós não alcançamos vida eterna pelo trabalho que nós fazemos aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês devem se preocupar, vocês devem se ocupar com a vida eterna.
Pensem naquilo que vem do alto, não nas coisas terrenas. Jesus lá no Sermão do Monte vai dizer, olha, os incrédulos, eles se preocupam com o que hão de comer, com o que hão de vestir, mas vocês, o Pai Celestial, suprirá as necessidades. Porque a salvação, irmãos, não é pelo que nós fazemos. A salvação é nos dada, de graça. É a graça do Senhor revelada, através de Cristo Jesus, que nos alcança com salvação. É dado, irmãos. A partir do momento que eu recebo a salvação de Cristo, a minha vida é transformada e eu começo a agir de uma maneira diferente. Eu ajo diferente porque eu fui salvo. Eu não ajo diferente para ser salvo. Porque eu não posso comprar a salvação, irmãos. A salvação é uma obra exclusiva de Cristo Jesus. Ele nos deu a salvação naquela cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós. É o que diz o texto, irmãos, o qual o Filho do Homem dará a vocês. O trabalhar aqui então, irmãos, está se referindo não ao empenho da nossa força de conquistar a salvação, mas nós devemos ocupar a nossa vida na obra do Senhor. Nós devemos ocupar a nossa vida para a vida eterna. Pensando, não, eu não venho trabalhar na igreja porque eu quero receber uma bênção. Eu não venho trabalhar na igreja, eu não faço algo para alguém porque eu quero que Deus me dê mais salário, que Deus me dê um carro novo. Não, eu faço isso porque eu já recebi vida eterna. E eu sou tão grato a Deus pela vida que Ele me deu. Eu sou tão grato a Deus pela sua graça e misericórdia que eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. Isso é evangelho, irmãos. Porque se nós estamos buscando Jesus por outro motivo que não a salvação e a vida eterna, nós estamos buscando Jesus pelos motivos errados. E poderemos viver uma vida inteira dentro da igreja e acabar indo para o inferno, irmãos. Porque estamos seguindo Jesus do jeito errado. A gente vai ver, se Deus quiser, na semana que vem, que depois desse diálogo, o que essa multidão fala? Esse discurso é muito duro. E eles dão as costas para Jesus. Mas o discurso de Jesus, o evangelho é duro mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque ele coloca o dedo na ferida. Ele nos confronta. Ele mostra o quanto que nós somos pequenos, pecadores, e o quanto que nós somos necessitados de Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Ele nos confronta. Na quinta-feira, nós estávamos estudando a lição da Escola Bíblica Dinâmica com os juniores, estava eu, o Bruno e o Christian, e nós estávamos falando sobre Davi. Quando Davi manda matar Urias por causa de Betseba. E daí Natan, o profeta Natan, vai até lá, conta uma história, Davi fica completamente indignado com aquela história das ovelhas, e Natan diz assim, você é o errado da história. E aí Davi escreve um salmo, confessando o seu pecado e pedindo perdão ao Senhor. Isso é evangelho, irmãos. Ele vai confrontar o nosso pecado. Para quê? Para que a gente possa mudar de vida. Não tem como nós nos achegarmos a Deus, que é luz, e não vermos as nossas fraquezas. Não tem, irmãos. O evangelho vai nos mostrar o quão pequeno nós somos. O evangelho vai nos humilhar, porque é só Cristo que salva, irmãos. Nós não somos nada. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, a primeira pergunta, qual o nosso foco na busca do Senhor? Nós vimos que essas pessoas, essa multidão, estava buscando o foco errado. Estava buscando Jesus pelo foco errado. Vimos que o foco correto é buscar o Senhor pela salvação e pela vida eterna. A segunda pergunta que se coloca, tá bom, Jesus disse que para alcançar a vida eterna, nós precisamos trabalhar por esse alimento, por essa comida que não perece, mas dá a vida eterna. Isso está no verso 27. A pergunta que se coloca é, que comida é essa que nós podemos comer para herdar a vida eterna? Que obra é essa? Que trabalho é este que devemos fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde no versículo 28 e 29. No versículo 28, a multidão pergunta, tá, então o que nós fazemos para realizar a vontade de Deus?
Jesus diz que a gente tem que trabalhar para o Senhor. Então o que nós fazemos? Jesus responde no versículo 29. Qual que é a obra do Senhor? Que vocês façam o quê? Creiam naquele que Ele enviou. A salvação é conquistada por aqueles que creem em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus. Isso parece óbvio, irmãos, mas não é. A gente pode ler isso e falar assim, não, todo mundo que está aqui na igreja crê em Jesus. E tem até aquele ditado que diz, né, que crente até o diabo é. Porque a Bíblia diz que o diabo também crê e estremece. Mas que crer em Jesus é esse, irmãos? Crer em Jesus, irmãos, é acreditar, é crer que Ele é o nosso Salvador. Não é falar da boca para fora. Não é simplesmente dizer, eu creio em Jesus e creio que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Não, é viver crendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro Salvador, não há outro caminho, só há Jesus. Eu preciso crer nisso. Eu não posso viver a minha vida achando que se eu fizer isso, fizer aquilo outro, eu vou receber salvação. Porque se eu estou pensando isso, eu estou diminuindo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não estou crendo em Jesus. Crer em Jesus, irmãos, é você descansar, sabendo que se você estiver doente e o Senhor não te curar, está tudo bem, porque se a gente morrer, a gente vai estar eternamente com Ele. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus é você não ter o dinheiro para pagar conta naquela semana e você crer que Ele vai prover. E que se Ele não prover, tudo bem também, porque Ele é Senhor. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus é você professar o nome de Cristo, independente do que vão dizer de você. Se vão te jogar na cova dos leões, se vão te jogar numa fornalha, se vão te jogar lá no meio do Coliseu para ser devorado por leões, não importa. Se vão te apedrejar, não importa. Porque eu creio em Jesus. Isso é crer em Jesus. O que a gente chama de crer em Jesus não alcança, às vezes, essa profundidade. Nós cremos em Jesus, mas nós cremos mais no nosso trabalho. Nós cremos em Jesus, mas nós cremos mais no nosso talento. Nós cremos em Jesus, mas nós cremos mais na nossa conta bancária. Porque a nossa segurança a gente vai colocando nessas coisas e não coloca a nossa segurança em Cristo Jesus. Jesus nos diz aqui, a pergunta é, o que nós podemos fazer? Qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. O que nós precisamos fazer, irmãos, é crer em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus de forma verdadeira, ele trabalha na obra do Senhor. Todo aquele que crê em Jesus de forma verdadeira, testifica desse Deus. Todo aquele que crê em Jesus de forma verdadeira, dá o fruto do Espírito Santo. Porque a obra é crer em Jesus. O restante quem faz é Ele, irmãos. É Ele que nos transforma. É Ele que nos dá vida. Mas essa multidão, não satisfeita, diz assim para Jesus, Jesus, tá bom. Então, versículo 30 e 31, qual que é o sinal que o Senhor vai nos dar? Porque Moisés deu o maná lá no deserto. Então, qual que é o sinal que o Senhor nos dá? Veja que interessante, Jesus havia acabado de alimentar mais de 5.000 pessoas. E a multidão chega ali e pede um outro sinal. E basicamente diz assim, olha Jesus, tudo bem, tu fez uma grande coisa aí, alimentou mais de 5.000 pessoas, mas Moisés alimentou a nação inteira. Então a tua obra ainda está menor do que a obra de Moisés. É isso que a multidão está dizendo para Jesus. Qual que é o sinal que tu nos dá para que nós possamos crer em você? E no versículo 31, Jesus responde, no versículo 30 e 31 vai estar dizendo isso, a situação de Moisés, né? E no versículo 32 e 33, Jesus responde o seguinte, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. O versículo 33 vai dizer, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Irmãos, Jesus está dizendo assim, tudo bem, Moisés, através de Moisés, teve o maná. Mas o verdadeiro pão do céu é aquele que dá vida. Veja, irmão, Jesus já havia falado lá no versículo 26 e 27, que não deveriam trabalhar pelo pão que perece. Jesus já havia falado isso. E qual que é o exemplo que a multidão está dando aqui, irmãos? Do maná. E o que acontecia com o maná de um dia para o outro? Apodrecia. Jesus está explicando, Jesus está falando e a multidão está completamente surda, não está entendendo aquilo que Jesus está falando. Eles estão de novo pedindo por um pão que perece. Irmãos, lembra o porquê que Jesus saiu meio escondido no dia anterior? A Bíblia vai dizer, deixa eu só achar aqui, versículo 15, põe lá, 6,15, David, Carol, não sei quem que está lá, agora acho que é a Carol. 6,15, diz assim, ó, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. A multidão estava querendo um reino terreno. A multidão estava querendo saciar a sua fome material. Nos dias de hoje, a multidão ia estar querendo dinheiro, saúde emocional, saúde física. Entendeu? E Jesus está dizendo, não é sobre isso que é o Evangelho. O pão que desce do céu não é sobre isso. O verdadeiro pão que desce do céu é aquele que dá vida. De novo, Jesus volta no tema de vivificação. Ele já havia falado isso depois de curar aquele paralítico. Que ele veio para nos dar o quê, irmãos? Vida. Porque nós estávamos, como diz lá em Efésios 2, mortos. Mas ele nos dá vida. O pão que desce do céu, o verdadeiro pão que desce do céu, ele nos dá vida. Jesus é esse pão que desce do céu. Então, nesse segundo tópico, nós vimos que comida é essa, que é esse pão que desce do céu. Cristo é o pão que desce do céu. Como a multidão não estava entendendo, versículo 34 e 35, Jesus vai falar diretamente. Olha só. Versículo 34 vai dizer, a multidão vai falar, então nos dá desse pão que dá vida, então nos dá desse pão. A multidão ainda não estava entendendo, e Jesus vai responder o seguinte, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É a mesma promessa que foi feita a quem? A mulher samaritana, que nós acabamos de cantar. Aquele que vem a Cristo, aquele que tem Cristo, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Por quê? Porque a saciedade que Cristo causa é perfeita. Cristo é perfeito, ele não faz nada incompleto. E se nós estamos em Cristo, irmãos, nós nunca mais teremos fome e nem sede, porque estaremos cheios do Espírito Santo. E de novo, Cristo não está falando aqui de uma obra material, mas Cristo está falando que nós seremos completos. Esse vazio que existe no ser humano, essa necessidade que nós só encontramos e conseguimos saciar em Deus, é completa, é saciada. Por quem? Por Cristo Jesus, irmãos. Jesus está dizendo, olha, eu sou o único que pode saciar a fome de eternidade que existe dentro do ser humano. Só eu posso saciar, eu sou o pão da vida. Nesse trecho, irmãos, Jesus vai usar pela primeira vez, de 7, aqui no Evangelho de João nós vamos ler 7 vezes isso. Jesus dizendo, eu sou. Para a gente pode parecer pouca coisa, mas para essas pessoas que estavam vindo, para os judeus que estavam vindo, era muita coisa dizer eu sou. Porque Êxodo 3,14, Moisés está de frente à sarça ardente e ele pergunta assim, olha, então eu digo o quê? Quem que me enviou? Quem que é que enviou Moisés? O eu sou. Jesus está dizendo, eu sou aquele que estava lá na sarça ardente falando com Moisés. Eu sou aquele que livrou vocês do Egito. Eu sou aquele que andou com vocês no deserto. Eu sou aquele que prometeu para Abraão. Eu sou o Messias prometido, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Eu sou o Filho de Deus. Jesus está trazendo para si o peso
da divindade. Ele está dizendo assim, eu não sou só um homem, eu sou o próprio Deus encarnado. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus está deixando bem claro para essa multidão o seguinte, olha, eu sou Deus. E aquilo que eu estou oferecendo para vocês não é aquilo que se acaba com o tempo. Não é aquilo que apodrece. Mas aquilo que é eterno. Eu vim para trazer salvação. Para religar o homem a Deus. Para perdoar. Para pagar a dívida pelos pecados. E a gente às vezes quer diminuir a obra de Cristo. A gente acha que Cristo tem a função de nos dar dinheiro. De nos dar emprego. De nos dar o pão de cada dia. Ele faz isso, irmãos. Mas essa não é a obra dele principal. A obra de Cristo Jesus é nos trazer vida. Novamente, nós que estávamos mortos, somos vivificados pela graça do Senhor. Essa é a obra de Cristo Jesus. Essa é a obra de Cristo naquela cruz. Lá no versículo 35, irmãos, ele vai dizer justamente dessa saciedade perfeita. Esse versículo, o versículo 35, reforça o versículo 33, aonde Jesus havia dito que ele é o pão que desce do céu e dá a vida. Ele é o pão que desce do céu e dá a vida. O versículo 35 vai dizer assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Irmãos, nada que nós fazemos pode ser bom o suficiente. Nada. Em Tito 1,15 vai dizer que tudo é impuro para os impuros. Então, se você não está em Cristo, não importa o que você faça, não é o suficiente. E Jesus vem justamente para nos trazer essa suficiência, porque Ele é o único que é o suficiente Salvador. A última parte do sermão, irmãos. Nós já vimos que nós devemos seguir a Cristo pelo motivo correto, que é a salvação e a vida eterna. Nós já vimos também, meus irmãos, que se alimentar de Cristo é fazer a vontade de Deus. Se alimentar dessa comida eterna é fazer a vontade de Deus, que é crer em Jesus. Nós já vimos que nós devemos crer em Jesus porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é um Messias prometido, Ele é a resposta, que haveria de vir. A pergunta para encerrar é então como nós nos alimentamos de Cristo? Como que nós então temos que nos alimentar desse pão da vida? Versículo 37 e versículo 38 diz o seguinte, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, a gente poder ter o privilégio de nos achegarmos até Cristo é obra de Deus. O homem caído no seu pecado, não teria força o suficiente para se virar para Deus. Jesus é bem claro, ele vai dizer no versículo 37, volta ali um pouquinho, por favor. Todo aquele que quem dá, o Pai me dá. Nós somos conduzidos até Cristo por Deus. Porque nós não temos força o suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Efésios, deixa eu só conferir aqui, Efésios 2:1. Abre lá, Carol, já que a gente falou tanto do versículo. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam o quê? Mortos. Morto tem força para ressuscitar por si só? Não. Morto tem força para buscar ajuda? Não. Nós estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Nós somos atraídos a Cristo Jesus por Deus Pai. Somos atraídos por Cristo, a Cristo, pela misericórdia e pela graça infinita de Deus. Se não fosse o amor de Deus e a misericórdia de Deus, nós nunca conseguiríamos nos achegar até Cristo. E é por isso, irmãos, que tem gente que escuta a mesma mensagem que outras pessoas. E tem gente que escuta muito mais mensagens. E tem gente que está dia após dia na igreja e não é atraído, porque não tem esse espaço
aonde Deus o atrai. Precisamos confiar na obra de Deus. Precisamos confiar. Qual que é o melhor recurso que nós temos, irmãos, para missões? O melhor recurso que nós temos para que almas sejam alcançadas pelo Evangelho? É joelho no chão, irmãos. É joelho no chão. É oração. Eu já tinha dito aqui, nós precisamos orar pela nossa igreja. Orar para que Deus atraia mais pessoas aqui. Orar. A Rosiane, esses dias atrás, deu um testemunho maravilhoso da dona Lúcia. Ela disse para mim assim, olha, Mateus, foi a primeira vez que a Lúcia pediu por conta própria para vir para a igreja. Sabe o que é isso, irmãos? É a glória de Deus que atrai. Não é a nossa força. A gente batizou o Ítalo. Quem que convidou o Ítalo para vir aqui? Ninguém, irmãos. É a glória de Deus que atrai. É a glória de Deus que atrai. Nós temos os meninos ali atrás, o Hélio e o Iago. Isso, né? Hélio e Iago. Vieram na semana retrasada, vieram hoje. Quem que convidou? Ninguém. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que atrai, irmãos. É a obra que o Senhor faz. Porque a Bíblia nos garante que quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo, quem que é, irmãos? É só o Espírito Santo. É Ele que nos convence. Sozinho a gente não consegue olhar para a nossa situação e ver o quão pecadores e necessitados de Cristo nós somos. É só Ele que pode fazer isso. Ele trabalha e Ele nos regenera. Ele nos dá uma nova vida. E nós entendemos que nós precisamos de Deus. Que nós somos dependentes de Deus. Porque é a graça do Senhor que nos constrange e nos atrai até a Cristo Jesus. Para a gente terminar, irmãos, aquele que é alcançado por Deus, isso está no versículo 39 e 40, em sua graça e misericórdia é sustentado até o último dia. E a vontade de quem me enviou é esta. Opa, volta lá, Carol, fazendo um favor. Esta, que eu não perca nenhum de todos aquele que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Pode passar. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se nós fomos atraídos pelo Senhor, se nós aceitamos a Cristo de forma verdadeira em nossos corações, se fomos batizados com o Espírito Santo, ou seja, fomos cheios do Espírito Santo, a obra do Senhor, ela é completa. E é por isso que se nós verdadeiramente, e essa foi uma discussão que nós tivemos na EBD de quinta-feira, se nós formos verdadeiramente lavados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos preservados por Cristo. Ele nos garante que aquele que o Pai traz até Ele, de modo nenhum Ele lança fora. E nenhum daqueles que o Pai traz, Ele perde. E Ele nos dá uma promessa. E é por essa promessa que nós cantamos Vencendo Vem Jesus. Porque Ele promete que esses que o Pai atraiu, nós que recebemos a salvação por Cristo Jesus, Ele nos ressuscitará no último dia. Nós podemos viver, irmãos, com a esperança na vida e na morte em Cristo Jesus. Porque se vivemos, temos a esperança que um dia Ele voltará e nos buscará para viver eternamente com Ele. E se morremos, temos a esperança de que no mesmo momento estaremos na presença de Deus. Cristo é a nossa esperança na vida e na morte. Não há esperança maior que Cristo Jesus. Porque Ele é o único que é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Porque Ele nos dá o quê, irmãos? Vida. Ele veio para nos dar vida. Precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados e pedir, Senhor, nos dê vida. Senhor, faça a Tua obra no nosso viver. Que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e que sejamos cheios do Espírito Santo, para que através da nossa vida, das nossas vidas, outras pessoas possam ser impactadas. Amém, irmãos? Amém. Ali no nosso boletim, eu deixei um versículo, um texto áureo, um versículo chave, que é o versículo 47 e 48 de João 6. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida que nos dá a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua paz. Somos gratos a Ti pela Tua bondade. Somos gratos a Ti, Pai, porque um dia o Senhor mandou o Seu Filho a este mundo para viver aqui e morrer por nós. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos, Pai. Pai, obrigado porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida. Cuida da gente, Pai. Nos fortaleça, nos fortifique em Tua palavra, Pai. Que Teu Santo Espírito, Pai amado, nos transforme mais e mais a cada momento, Pai. Que nós sejamos uma igreja reconhecida porque aqui o Senhor está, Pai. Porque aqui a Tua glória brilha e atrai outras pessoas, Pai. Nos ajuda, Pai amado, a ter maturidade, Pai, na caminhada. E nos ajuda a entender, Pai amado, que é pela Tua graça e pela Tua misericórdia que nós somos salvos, Pai. Não é pela nossa obra, Pai, mas é por Ti. Encha o nosso coração, Pai amado, com as coisas do Teu reino. Que possamos, Pai, buscar primeiramente o reino dos céus, Pai. Buscar primeiramente o Teu reino. E entender que é o Senhor que nos sustenta. Que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai suprir. Como a irmã Vilma falou no início. E entender, se o Senhor é o nosso pastor, de nada a gente tem falta. Nos ajuda a entender, Pai amado, a viver este evangelho verdadeiro. Um evangelho, Pai amado, que nos ensina a abrir mão dos nossos desejos para viver a Tua vontade. Crendo, Pai amado, que o Senhor, através de Cristo Jesus, é nossa esperança na vida e na morte. Em nome de Jesus, Pai. Amém.